Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui mais uma vez para, nesta oportunidade, estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste primeiro trimestre de 2024 o assunto O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E, nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 4, que tem como título A Igreja e o Reino de Deus. Agradeço a você que está conosco neste canal e peço que compartilhe esta aula com outros professores, outros alunos e quem sabe até com aquele que não frequenta mais a Escola Bíblica Dominical. Você pode usar este vídeo como algo que estimule aquele aluno que não frequenta mais, aquela aluna que já não tem aquela frequência tão assídua. Envie esse vídeo e diga para ele que quer vê-lo no próximo domingo na Escola Dominical e assim, quem sabe, este vídeo seja um motivador para resgate de alunos que, porventura, já não frequentam a Escola Bíblica Dominical. Tenho insistido com isso porque realmente temos observado uma evasão de alunos na Escola Bíblica Dominical. Portanto, todos os recursos que pudermos utilizar para resgatá-los é importantíssimo usar. Não perca a oportunidade. Compartilhe também este vídeo com aquele aluno que se distanciou da EBD e quem sabe ele se estimule a aprender sobre o corpo de Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, como é hábito nosso, faremos uma breve oração para que Deus nos direcione em tudo aquilo que iremos falar e que você possa, através desta aula, também absorver esse conteúdo e transmitir para os seus alunos. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui, Senhor, para transmitir a teus filhos esta lição que será estudada no dia 28 de janeiro. Que os teus filhos e filhas que aqui estão nos assistindo possam ouvir, guardar e assim praticar a tua palavra e transmiti-la com sabedoria e graça. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Repetindo, Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nossa verdade prática diz assim: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Repetindo, pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 17, os versículos que dizem o seguinte: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E, andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como o seu propósito com a existência da igreja. Segundo objetivo: apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futura. E terceiro e último objetivo: destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Nós vemos então no primeiro tópico da lição que será abordado sobre Israel e a igreja e a relação destes dois povos bíblicos com o reino de Deus. No segundo tópico da lição,
que busca atingir o segundo objetivo, nós teremos o quê? As dimensões do reino, presente e futura. E, finalmente, no último tópico, abordaremos a respeito da nossa postura como Igreja de Deus na Terra hoje, expressando o reino de Deus e trazendo para todos a poderosa mensagem do reino, como o Senhor Jesus Cristo mesmo falou no texto que nós já lemos aqui no texto áureo. O tempo é cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos continuar pregando a mensagem do arrependimento, a mensagem que faz com que o homem se arrependa dos seus pecados e assim se aproxime de Deus e também faça parte do reino de Deus. Introdução da nossa lição, e neste momento eu sempre lembro a você, caro professor, que é importante você ter nas mãos a revista da Escola Dominical, uma canetinha e um exemplar da Bíblia Sagrada. Sempre tenho aqui ao lado um exemplar da Bíblia Sagrada para que você possa acompanhar os versículos e assim possa aproveitar bem o conteúdo que nós transmitimos. Vamos então à nossa introdução. A Bíblia apresenta a Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Nós somos os súditos deste reino e devemos propagá-lo, devemos anunciá-lo. E a nossa missão nada mais é do que pregar o evangelho de salvação e, assim, fazer com que as pessoas que necessitam da salvação alcance na pessoa do Senhor Jesus Cristo e venha fazer parte também do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, nós veremos isso no último tópico desta lição, mas ela representa este reino, ela é a representante de Deus na terra. Nós somos os embaixadores de Deus, como diz a palavra do Senhor. Continuemos, vamos então ao primeiro tópico da lição, a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus é o primeiro tópico da lição. Primeiro item do primeiro tópico, o reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Veja, irmãos, Deus, ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio. O seu domínio é universal. É de todo o universo, não somente da Terra, mas de todo o cosmos. Deus governa sobre as estrelas, Deus governa sobre as galáxias. Deus é Deus eterno, poderoso, que domina sobre tudo e sobre todos. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Nada foge do controle de Deus. O comentarista fecha essa parte dizendo o seguinte: isso significa que nada, nem ninguém está fora do seu domínio. Segundo item do primeiro tópico, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Isso é importante demais, irmãos, porque muitos, quando veem as tragédias acontecendo no mundo, colocam a culpa em Deus e até se tornam ateus, porque olham para uma tragédia e dizem: onde estava Deus que não viu? Onde estava Deus que não socorreu? Mas devemos distinguir a soberania de Deus dos acontecimentos do mundo. Se o homem faz uma casa na encosta e vem a chuva e arrasa com a sua casa e muitos morrem, Deus não é o culpado dessa tragédia. O culpado é o homem que plantou a sua residência, estabeleceu a sua casa em um local impróprio. Então o homem
tem muitas invenções, como temos em Eclesiastes 7:29. Muitas vezes nós reclamamos e nos queixamos de algo que nós mesmos criamos, problemas que nós mesmos criamos. Então, precisamos estudar bem este tópico para explicar aos alunos que Deus é soberano e que Ele controla todas as coisas, mas Ele não manipula todas as coisas. Vamos lá, vamos ler o que diz a nossa revista. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Eu destaco esta parte, esta frase, e você, caro professor, faça isso também na sua revista, sublinhe e mostre para o seu aluno esta parte da lição tão importante. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não quer dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e os demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo com tudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Terceiro item do primeiro tópico, o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele, em um governo soberano e teocrático. Deus, cracia, poder. Um governo onde Deus está tomando a direção, onde Deus está governando, onde Ele está conduzindo e fazendo conforme a sua vontade. Isso é uma teocracia. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. É importante dizer isto aqui e dizer para você o seguinte: veja na caminhada no deserto. Havia uma coluna de nuvem que se transformava em coluna de fogo e ela determinava as jornadas. Se esta coluna de nuvem ou de fogo parasse, o povo deveria parar. Se ela prosseguisse, se ela se movesse, o povo deveria então sair daquele acampamento e ir para outro lugar. Isto exemplifica o que é uma teocracia. É Deus governando, é Deus dirigindo, é Deus determinando o que fazer, o que não fazer. É Deus dando uma lei e dizendo: siga esta lei, porque esta lei eu entreguei ao meu servo Moisés para reger esta nação. E os que pertencem a este reino, a esta nação, que naquele tempo foi Israel, são os súditos do reino de Deus. Deus preparou Israel para isso, para ser um reino sacerdotal. Continuemos. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Isso nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, na chamada a Abrão, quando Abraão ainda se chamava Abrão. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, o filho de Davi, que por intermédio de sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Este item da lição nos dá um parecer muito interessante desta transposição do reino de Deus de Israel para a igreja. Deus escolheu uma nação, através dessa nação veio o seu filho Jesus Cristo. O seu filho Jesus Cristo veio a este mundo, morreu, ressuscitou, estabeleceu a igreja. E quem são os representantes de Deus na terra? A igreja, neste exato momento, somos nós quem representamos o reino de Deus. Sinopse dessa primeira parte: as Sagradas Escrituras revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e a igreja. Repetindo, as Escrituras Sagradas revelam a universalidade do reino de Deus, bem como o seu propósito específico para com Israel e a igreja. Segundo tópico da lição, a igreja e as dimensões do reino de Deus.
veremos aqui a dimensão presente e a dimensão futura. Vamos então ver o que nosso comentarista trouxe para nós. Primeiro item do segundo tópico, o reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus, que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu, segundo a própria Bíblia, o príncipe dos demônios. Assim eles chamavam o príncipe dos demônios naquela época, Beelzebu. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Então chegou a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Jesus aproveitou a oportunidade e disse: o reino de Deus chegou até vós. E os resultados disso estão na vida das pessoas e não na política governamental. Está na transformação que este reino vai fazer no coração de cada pessoa, libertando uma, curando outra, salvando, trazendo paz, alegria, como veremos em textos sagrados posteriormente. Vamos para o segundo item do segundo tópico. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, não, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Leremos Lucas capítulo 17, versículo 20 a 21. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Os fariseus, com sua religiosidade, não conseguiam enxergar na pessoa do Senhor Jesus Cristo o Salvador, tanto dos judeus como dos gentios. Eles não conseguiam ver que o reino de Deus havia chegado já e estava entre eles. Estava ao alcance deles entrar neste reino e fazer parte dele. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Eu trouxe esses dois textos que são citados na lição para ler com você. Primeiro, Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, como saberei que o reino de Deus chegou até nós? Através das manifestações deste reino. É quando vidas são transformadas, curadas, libertadas, pessoas são salvas, abandonam a vida de pecado e passam a servir ao rei e passam a fazer parte do reino. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da Igreja de Cristo na presente era. Terceiro item do segundo tópico, o reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. O apóstolo Paulo vai citar
alguns comportamentos que vemos ainda em nossos dias e talvez em uma profusão muito maior do que antes, que fazem com que as pessoas fiquem de fora do reino. Vamos conhecer então quem ficará de fora do reino de Deus? Diz lá, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Assim, vemos que o reino de Deus é uma realidade presente, mas há uma promessa futura que há de se cumprir. E nós precisamos então ter um comportamento exemplar. Nós precisamos cuidar das nossas vidas espirituais para não ficarmos fora do reino. Continuando, embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Podemos até melhorar esta frase e dizer: o milênio, o reinado de Cristo na terra durante 1000 anos, fará com que essa dimensão futura do reino aconteça. Entretanto, nós não esperamos milênio. A igreja não prega milênio, porque a igreja participará do milênio reinando com o Senhor Jesus Cristo. Nós pregamos o evangelho para aqueles que querem fazer parte do reino de Deus. As promessas de Deus, tanto em relação a Israel como em relação à igreja, se cumprirão no devido tempo. E nós, diz a palavra do Senhor, reinaremos com ele. Então, há uma dimensão futura que ainda não experimentamos, mas que um dia experimentaremos sim, como igreja do Senhor. Seremos então os maiores representantes do reino durante o milênio. Como será lindo este dia, quando reinarmos com o Senhor nesta terra por 1000 anos. Continuemos. Sinopse dessa segunda parte. O reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. Repetindo, o reino de Deus possui uma dimensão presente, mas ele também possui uma dimensão futura, ou seja, escatológica. Terceiro e último tópico da lição, a igreja no contexto do reino de Deus. Vamos lá? A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. Então não podemos dizer que o reino de Deus é exclusivamente da igreja. Não. A igreja faz parte dele e é representante deste reino hoje no mundo. Mas este reino inclui também os santos, os súditos do reino do antigo pacto. A igreja, mesmo sendo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto. Assim como no Antigo Pacto Israel era a comunidade do reino, quem é a comunidade do reino hoje? Nosso comentarista diz: a igreja é a comunidade do reino no Novo Pacto. Nós somos então os súditos deste reino, nós somos os embaixadores enviados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para pregar o Evangelho e dizer: é chegado a vós o reino de Deus. Segundo item do terceiro tópico, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude dos tempos fala de ocasião propícia, fala de kairos e não de cronos. Ou seja, Deus sempre age no momento certo. Plenitude dos tempos. A igreja foi
manifestada na plenitude dos tempos. Era um mistério, como nós aprendemos aqui em lições anteriores, mas que se revelou na plenitude dos tempos. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Não. Ela foi projetada e planejada, a eleita de Deus. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades, por meio da igreja que o reino de Deus será conhecido na terra. Somos, portanto, como já falamos aqui, os representantes deste reino. Terceiro item do terceiro tópico, a igreja e a mensagem do reino de Deus. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Aliás, na próxima lição falaremos sobre a missão da igreja. Espero contar com você aqui, caro aluno da EBD. Continuando, falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago capítulo 2, versículo 5. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Antes de ler este último versículo, eu quero mostrar a você que o comentarista fez aqui foi mostrar como os apóstolos, ensinando através das suas epístolas, e como o apóstolo Paulo, em seu ministério, falou deste reino. E nós não podemos perder esta visão do reino. O comentarista vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque a igreja que perde a visão do reino, ela acaba sendo uma igreja muito fechada, muito restrita, olhando apenas para si. Não, nós precisamos ter uma visão de reino, saber que o Senhor reina através daqueles que são os seus súditos em todos os lugares, e que nós precisamos então viver este reino de fato, e não viver naquele cantinho como minha igreja, meu espaço. Precisamos ter uma visão de reino. Isso faz muita diferença quando se faz missões. Quando se faz missões, a igreja sai do seu bairrismo, a igreja sai do seu recanto, a igreja se lança para o mundo. E lá, muitas vezes, no campo missionário, nós temos irmãos da igreja batista, metodista, presbiterianos, assembleianos, universal do reino de Deus, todos trabalhando muitas vezes unidos para ganhar almas para Cristo. O que é isto? É uma visão de reino e não uma visão de subúrbio e não uma visão de bairro. Olhar somente para mim, para as minhas expectativas, para os meus anseios. Não. Precisamos ter uma visão de reino. Tiago capítulo 2, versículo 5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Amém. Prosseguindo, essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem, o reino de Deus tem. Quando esse entendimento não é claro, então, a igreja local acaba saindo da sua rota e enveredada por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino de Deus. É exatamente o que dissemos, é o que tem acontecido. A igreja precisa se expandir, ganhar almas, principalmente nos países não alcançados. E o que vemos, principalmente no Brasil, é as igrejas se fechando. São igrejas que estão apenas focadas no seu bairro e líderes que estão focando apenas a sua projeção pessoal e até mesmo financeira. Mas quem tem a visão do reino não perde o foco. Ele se dedica e busca sempre ganhar almas para Cristo em qualquer lugar do mundo.
A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o reino não é deste mundo. Amém? Sinopse dessa última parte: o reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus em todas as épocas. A igreja, porém, está inserida no reino de Deus. Vamos então para a nossa conclusão. Nesta lição, aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, aí o comentarista ele não cita, não sabemos porquê, mas é sempre bom, quando tivermos oportunidade, irmãos, buscar quem citou as frases ou as expressões, porque é importante dar a referência. Quem criou uma frase deve ser lembrado. Quem escreveu um livro deve ser também lembrado quando se cita o livro que escreveu. Portanto, sempre que possível, cite quem falou a frase ou o texto que você falar durante a sua aula, caro professor. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino, ou seja, é através da igreja que o reino será conhecido. Continuando, e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professarem e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Amém. Eu termino convidando você para a próxima aula. Não perca a 5ª lição do primeiro trimestre de 2024, quando estudaremos sobre a missão da Igreja de Cristo. Eu termino esta aula agradecendo a você que assistiu essa aula até este finalzinho e te peço, mais uma vez, compartilhe esta aula com seus professores, alunos, com seus colegas que porventura já não frequentam a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Tenha uma ótima aula no próximo domingo. Aproveite, caro professor, tudo aquilo que nós falamos, as suas anotações, aproveite e faça com que o seu aluno participe ativamente das aulas. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.